Ele tinha 70 anos, roupas simples de trabalhador rural e uma passagem de primeira classe nas mãos. Quando se acomodou na poltrona, a voz veio gelada. "Desculpe, senhor, mas o senhor tem certeza de que está no lugar certo?" A comissária olhava de cima, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Ao lado dela, um homem de terno italiano cruzou os braços e soltou uma risada debochada. "Primeira classe não é lugar para quem vem direto da roça, amigo. Acho que sua poltrona fica lá atrás." Antônio permaneceu sentado, calmo, sereno, como se aquilo não fosse novidade. Porque não era. 30 minutos antes, o aeroporto internacional fervilhava com o movimento típico de uma manhã de quinta-feira. Executivos apressados, famílias arrastando malas, turistas perdidos olhando para os painéis luminosos. No meio daquela multidão polida e perfumada, um homem caminhava com passos lentos e seguros. Antônio tinha 70 anos bem vividos. Sua pele negra marcada pelo sol carregava a história de décadas trabalhando sob o céu aberto. Usava uma camisa xadrez desbotada, calça jeans simples e botas gastas de couro. Nas mãos calejadas, apenas uma pequena mochila de lona surrada. Nada nele gritava riqueza. Nada nele pedia atenção. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Eram profundos, calmos, do tipo que já viu muito, aprendeu mais ainda e não precisa provar nada para ninguém. Ele parou em frente ao balcão de check-in da primeira classe. A atendente ergueu os olhos da tela do computador e hesitou por uma fração de segundo. Seu treinamento corporativo lutou contra o preconceito automático. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" A voz dela tinha aquele tom educado, que carrega uma pergunta não dita. "Você está perdido?" Antônio sorriu gentilmente e colocou seu documento sobre o balcão. "Bom dia, filha. Vim fazer o check-in." Ela digitou os dados e seus olhos se arregalaram imperceptivelmente quando a tela acendeu. "Primeira classe. Bilhete válido. Tudo certo." Engoliu em seco. "Claro, senhor Antônio. Aqui está seu cartão de embarque. Portão 12. Tenha um excelente voo." O tom mudou. Ficou mais respeitoso. Mas o olhar ainda carregava confusão. Antônio pegou o cartão com um aceno de cabeça e seguiu em direção à área de embarque. Cada passo dele parecia deslocado naquele ambiente de mármore e vidro. As pessoas olhavam. Algumas rapidamente desviavam os olhos. Outras encaravam com curiosidade mal disfarçada. Um segurança deu 2 passos em sua direção, mas parou quando viu o cartão de embarque dourado na mão dele. Na sala VIP da primeira classe, Antônio sentou-se discretamente em um canto. Ao redor, empresários falavam ao telefone. Mulheres elegantes folheavam revistas de moda. Casais endinheirados brindavam com champanhe de cortesia. Ele pediu apenas um café preto. Simples, sem açúcar. "O senhor não vai querer experimentar nosso menu executivo?" A atendente perguntou surpresa. "Não, obrigado, filha. O café está ótimo." Ela sorriu sem jeito e se afastou. Do outro lado da sala, um homem observava tudo com olhar crítico. Eduardo Silveira tinha 42 anos, mas aparentava ser dono do mundo. Terno Armani azul marinho, gravata de seda, sapatos italianos que custavam mais que um salário mínimo. Cabelo engomado para trás, relógio suíço que brilhava a cada movimento do pulso. Ele cutucou a esposa ao lado e apontou discretamente para Antônio com o queixo. "Inacreditável!" murmurou com desdém. "Agora, qualquer um entra na primeira classe." A esposa, igualmente elegante e igualmente vazia, soltou uma risadinha abafada. "Deve ser alguma promoção," ela respondeu, ajeitando o lenço Hermès no pescoço. "Ou alguém deu o bilhete de presente sem saber o que fazer com ele." Eduardo tomou um gole do seu uísque de 12 anos e balançou a cabeça. Que desrespeito com quem realmente paga por esse serviço. Quando o portão foi aberto, Antônio foi um dos primeiros a entrar.
Ele caminhou pelo corredor do avião com a mesma tranquilidade de sempre. Sua poltrona era a 2A, janela, primeira fila. Acomodou-se devagar, ajeitando a mochila embaixo do assento da frente. Fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Não era cansaço. Era o peso de uma vida inteira carregada nos ombros. Uma vida que ninguém ali imaginava. Os outros passageiros começaram a embarcar. Uma mulher de salto alto passou por ele e franziu o nariz como se algo estivesse fora do lugar. Um executivo parou, conferiu o número da própria poltrona e olhou para Antônio com confusão visível. "Desculpe, amigo. Você conferiu seu assento?" perguntou com um sorriso amarelo. "Conferi sim, senhor. Poltrona 2A." Antônio respondeu com educação. O homem olhou para o próprio bilhete, murmurou algo inaudível e seguiu para seu lugar, 3 fileiras atrás. Eduardo Silveira foi um dos últimos a embarcar. Ele sempre fazia questão disso. Gostava de entrar quando todos já estavam acomodados para que vissem sua importância. Sua poltrona era a 2C. Corredor. Mesma fileira que Antônio. Quando viu quem estava ao seu lado, seu rosto se contorceu em desagrado mal disfarçado. Ele parou no meio do corredor, bloqueando a passagem de quem vinha atrás. "Você está de brincadeira", murmurou alto o suficiente para Antônio ouvir. A comissária, uma mulher loira de cerca de 30 anos, percebeu a tensão e se aproximou rapidamente. "Algum problema, Sr. Silveira?" Ela conhecia Eduardo. Ele voava naquela rota 2 vezes por mês, sempre primeira classe, sempre exigente, sempre deixando gorjeta generosa para quem o tratasse como realeza. Eduardo apontou para Antônio com um gesto desdenhoso. "Eu pago caro por essa passagem justamente para evitar esse tipo de situação." A comissária engoliu em seco. Olhou para Antônio, que permanecia sentado, tranquilo, olhando pela janela, como se nada daquilo o afetasse. E foi aí que as palavras do Huck ecoaram pela cabine. "Desculpe, senhor, mas o senhor tem certeza de que está no lugar certo?" Antônio virou o rosto lentamente. Seus olhos encontraram os dela. Não havia raiva, nem mágoa, apenas uma calma profunda que desarmava qualquer confronto. "Tenho certeza sim, poltrona 2A. Eduardo soltou uma risada debochada e cruzou os braços. "Primeira classe não é lugar para quem vem direto da roça, amigo. Acho que sua poltrona fica lá atrás." Outros passageiros começaram a prestar atenção. Alguns viraram a cabeça discretamente. Outros pararam de mexer nos celulares. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Antônio respirou fundo. Ele já tinha vivido o suficiente para saber que palavras ditas na raiva só alimentam o fogo. Então, com a voz mansa de quem planta sementes e espera a colheita, respondeu: "Eu conferi meu bilhete 3 vezes antes de embarcar, moço. Essa é minha poltrona." A comissária, agora visivelmente desconfortável, forçou um sorriso profissional. "O senhor pode me mostrar seu cartão de embarque, por favor?" Eduardo cruzou os braços e sorriu vitorioso, como se já soubesse o desfecho daquela história. Antônio colocou a mão no bolso da camisa xadrez e tirou o cartão de embarque dobrado com cuidado. Estendeu para a comissária sem pressa, sem nervosismo. Ela examinou o papel. Primeira classe. Poltrona 2A. Tudo correto. Mas algo dentro dela a fez hesitar. "O sistema às vezes comete erros", ela disse, mais para Eduardo do que para Antônio. "Vou verificar com o supervisor." Eduardo sorriu largo, satisfeito. "Ótimo, porque eu não vou fazer essa viagem sentado ao lado de alguém que provavelmente nunca nem andou de avião antes." Alguns passageiros abaixaram a cabeça, constrangidos. Outros aproveitaram a brecha para julgar. Uma mulher de óculos escuros sussurrou para o marido. Um jovem executivo filmava discretamente com o celular. Antônio continuou sentado.
Não respondeu, não se defendeu, apenas esperou. A comissária se afastou rapidamente e foi até a parte traseira da cabine, onde o supervisor coordenava o embarque. Era um homem de meia idade, gravata impecável, postura militar. Senhor Carvalho, tem uma situação na primeira classe. Que tipo de situação? Um passageiro? Ele não parece se encaixar no perfil. E o Sr. Silveira está reclamando. O supervisor suspirou. Ele conhecia Eduardo Silveira. Cliente frequente, mas também arrogante, do tipo que acha que dinheiro compra o direito de humilhar os outros. O bilhete dele é válido? Sim, senhor. Primeira classe. Tudo certo no sistema. Então qual é o problema? A comissária hesitou. O Sr. Silveira acha que houve um erro. Ele quer que o passageiro seja remanejado. O supervisor fechou a pasta que segurava. Juliana, nós não remanejamos passageiros por aparência. Você sabe disso. Eu sei, senhor. Mas o Sr. Silveira é cliente platina. Ele disse que vai registrar uma reclamação formal. Carvalho respirou fundo. Cliente platina tem prioridade. Cliente platina não pode ser contrariado. Vou lá resolver isso. Os dois caminharam pelo corredor estreito. Quando chegaram à primeira classe, todos os olhos se voltaram para eles. Eduardo estava em pé, braços cruzados, postura de quem já venceu. Antônio continuava sentado, olhando pela janela. Senhor, o supervisor começou. Lamento o inconveniente, mas precisamos verificar alguns detalhes do seu bilhete. Antônio virou-se devagar. Já mostrei meu cartão de embarque para a moça. Está tudo certo. Entendo, senhor. Mas houve uma reclamação e precisamos garantir que não houve erro no sistema. Eduardo deu um passo à frente. Erro é pouco. Isso é falta de respeito com quem realmente paga por esse serviço. Olhe para ele. Roupas sujas de terra, botas velhas. Isso aqui não é rodoviária. Algumas pessoas riram baixinho, outras desviaram o olhar. Antônio finalmente se levantou, não de forma brusca, mas com a autoridade silenciosa de alguém que sabe exatamente quem é. Ele tinha 1,75 m de altura. Não era imponente fisicamente, mas havia algo nele que fez Eduardo recuar meio passo sem perceber. Moço, Antônio disse, voz calma, mas firme. Meu bilhete foi comprado e pago. Meu assento é esse. Eu não vim causar problema. Só quero fazer minha viagem em paz. O supervisor olhou para o cartão novamente. Olhou para Antônio. Olhou para Eduardo. E tomou a decisão mais covarde que poderia tomar. Senhor, para evitar constrangimentos maiores, podemos oferecer um upgrade para a classe executiva em um próximo voo. O senhor pode desembarcar agora, com toda a assistência da companhia. Eduardo sorriu vitorioso. Agora sim, finalmente alguém com bom senso. A comissária Juliana olhou para o chão. Ela sabia que estava errado, mas não disse nada. Outros passageiros murmuraram. Alguns concordavam, outros achavam absurdo. Mas ninguém se levantou. Antônio pegou sua mochila embaixo do assento. Devagar, sem pressa, ele olhou para o supervisor nos olhos. O senhor tem certeza de que é isso que quer fazer? Carvalho desviou o olhar. São as políticas da empresa, senhor. Lamento. Antônio acenou com a cabeça. Depois olhou para Eduardo, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Do fundo da primeira classe, uma voz feminina se ergueu. Isso é um absurdo! Todos viraram. Era uma mulher na casa dos 50 anos, elegante, cabelos grisalhos presos. Esse homem não fez nada de errado. Vocês estão expulsando ele por quê? Por causa das roupas? Eduardo virou-se, irritado. A senhora não se meta nisso. Padrão é caráter, senhor. E pelo visto, o único aqui sem padrão é você. O clima esquentou. Passageiros murmuraram mais alto. A favor de Eduardo, a favor da mulher. O supervisor ergueu as mãos. Por favor, todos se acalmem. Antônio colocou a mão no ombro da mulher e sorriu gentilmente. Obrigado, senhora, mas não precisa se desgastar por mim. Eu vou desembarcar.
Não, isso não está certo. Eu sei, Antônio respondeu. Mas às vezes a vida ensina lições de formas que a gente não espera. Ele começou a caminhar em direção à saída. Eduardo sentou-se, satisfeito, ajeitando o cinto de segurança. Juliana acompanhou Antônio até a porta, olhos marejados. Senhor, eu lamento muito. Antônio parou e olhou para ela com gentileza. Você é jovem ainda, filha. Vai aprender que o mundo às vezes nos força a escolher entre o certo e o fácil. Espero que da próxima vez você escolha o certo. E saiu. O avião ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, culpado. Eduardo olhou ao redor, esperando aprovação, mas encontrou olhares de desaprovação. Até sua esposa parecia desconfortável. O quê? Ele disse, irritado. Eu só defendi meu direito. Ninguém respondeu. Antônio caminhava novamente pelos corredores do aeroporto, mas dessa vez não estava sozinho. 2 homens de terno o seguiam de perto, discretos, profissionais. Um deles se aproximou e sussurrou. Senhor Antônio, o senhor está bem? Vimos tudo pelas câmeras de segurança. Antônio sorriu de leve. Estou, Ricardo, mas acho que está na hora de resolver isso de uma vez. Dentro do avião, o clima estava tenso. Eduardo Silveira ajeitou-se confortavelmente na poltrona 2C. Chamou a comissária com um estalar de dedos. Juliana, traga-me uma bebida. E dessa vez, não demore. Ela forçou um sorriso e se afastou. Suas mãos tremiam enquanto preparava o pedido. Não conseguia tirar da cabeça a expressão de Antônio ao sair. Não era raiva, era decepção. A mulher que havia defendido Antônio olhava para Eduardo com desprezo. Espero que o senhor consiga dormir bem à noite depois disso. Eduardo nem se virou. Durmo muito bem, obrigado. Em lençóis de seda egípcia. A esposa dele tocou seu braço desconfortável. Eduardo, acho que você exagerou. Exagerei? Ele virou-se para ela, incrédulo. Eu pago R$16.000 nessa passagem todo mês. Tenho direito de exigir qualidade. O piloto entrou no interfone. Atenção, senhores passageiros. Em breve iniciaremos o pushback. Certifiquem-se de que seus cintos estejam afivelados. O avião começou a se mover. Eduardo tomou um gole do uísque e fechou os olhos, satisfeito. Mas lá fora, no terminal, algo estava acontecendo. Antônio estava em uma sala privativa do aeroporto. Uma sala elegante, com sofás de couro, TV de tela plana, café à disposição. Tratamento reservado para pessoas muito especiais. Ricardo fechou a porta. Senhor Antônio, o senhor quer que eu resolva isso agora? Posso fazer o avião voltar ao portão em 5 minutos. Antônio levantou a mão pedindo calma. Não, Ricardo. Deixa o avião decolar. Quero ver até onde isso vai. Mas, senhor, o que eles fizeram foi absurdo. Antônio sentou-se no sofá e respirou fundo. Seus pensamentos voltaram décadas atrás, quando ele tinha 20 anos e trabalhava de sol a sol, quando ninguém acreditava que ele seria alguém. Ricardo, você sabe de onde eu vim? Sei, senhor. O senhor me contou quando me contratou. Então você sabe que eu já passei por coisa muito pior. Já fui expulso de lugares por ser pobre, por ser preto, por ter terra debaixo das unhas. Mas eu nunca deixei que isso me definisse. Ricardo sentou-se ao lado dele. E o que o senhor quer fazer agora? Antônio sorriu. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Quero ensinar uma lição. Não de vingança, mas de humildade. Ele pegou o celular no bolso, um aparelho simples, antigo, com a tela rachada. Discou um número. Alô, Cláudio, sou eu. Aquele voo que acabou de sair, o 1047 para São Paulo. Se por acaso precisarem de pouso alternativo, prepara o aeroporto para recebê-los. A voz do outro lado era animada. Claro, senhor Antônio. Mas por que acha que vão precisar? Só um pressentimento.
E se precisarem, quero que você pessoalmente me receba na pista. Será uma honra, senhor. Antônio desligou e olhou para Ricardo. Agora nós esperamos. 35.000 pés de altitude. O voo 1047 cruzava o céu tranquilamente. Eduardo já estava em seu terceiro copo. Sua esposa dormia ao lado. A mulher que havia defendido Antônio lia um livro, ainda contrariada. Juliana passava pelo corredor distribuindo amenites. Mas sua mente estava longe. Pensava em Antônio. Pensava em quantas vezes ela mesma havia julgado pessoas pela aparência. De repente, uma luz vermelha acendeu no painel da cabine. O copiloto franziu a testa. Capitão, temos um alerta no sistema hidráulico secundário. O comandante, veterano com mais de 20.000 horas de voo, analisou os instrumentos. Confirme a leitura. Confirmado, pressão caindo lentamente no circuito B. Nada crítico ainda, mas é protocolo fazer pouso preventivo. O comandante acenou. Segurança sempre vinha primeiro. Certo, vamos pousar no aeroporto mais próximo. Qual é? Aeroporto Regional Vale Verde. 20 minutos daqui. Perfeito. Peça autorização para pouso de emergência. Minutos depois, a voz do comandante ecoou no interfone. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Albuquerque. Identificamos uma questão técnica menor. Por precaução, faremos um pouso não programado no Aeroporto Regional Vale Verde. Não há motivo para alarme. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos afivelados. Um murmúrio percorreu a cabine. Eduardo franziu a testa, irritado. Que amadorismo! Isso não aconteceria se eu estivesse voando na minha companhia preferida. Sua esposa acordou, assustada. O que foi? Estamos caindo? Não seja ridícula. É só um probleminha técnico. Mas lá no fundo, até Eduardo estava nervoso. O avião começou a descer. As luzes do aeroporto regional apareceram na escuridão. Era um aeroporto pequeno, cercado por fazendas. Que lugar é esse? Uma passageira perguntou. Parece o fim do mundo, outro comentou. O avião tocou a pista com perfeição. Começou a taxiar. Mas quando se aproximou do terminal, algo estranho aconteceu. Havia uma comitiva esperando na pista. Carros pretos, seguranças e um homem de terno impecável com prancheta, como se aguardasse alguém muito importante. Juliana olhou pela janela confusa. O que está acontecendo? O supervisor Carvalho também viu. Isso não é protocolo normal. O avião parou. O comandante saiu da cabine e caminhou até a porta. Quando abriu, o homem de terno subiu imediatamente. Boa noite, comandante. Meu nome é Cláudio Mendes, gerente operacional deste aeroporto. Está tudo bem com a aeronave? Sim, senhor. Apenas um alerta preventivo. Já acionamos a manutenção. Ótimo. E há um passageiro muito especial a bordo? O comandante franziu a testa. Especial? Não que eu saiba. Por quê? Cláudio sorriu enigmaticamente. Porque o proprietário deste aeroporto está vindo pessoalmente recebê-lo. Um silêncio pesado caiu. Todos os passageiros da primeira classe ouviram. Eduardo inflou o peito. Ah, finalmente! Alguém que conhece meu nome. Mas Cláudio nem olhou para ele. Seus olhos percorreram a cabine. Onde está o senhor Antônio? Juliana empalideceu. O supervisor engoliu em seco. Eduardo franziu a testa. Antônio? Quem? E foi então que todos entenderam. O fazendeiro. O homem de roupas simples. O homem que eles haviam expulsado. O silêncio dentro do avião era ensurdecedor. Cláudio Mendes permanecia na entrada da cabine, olhando para os rostos confusos dos passageiros. O senhor Antônio não está a bordo? Ele repetiu, agora com preocupação genuína. Juliana deu um passo à frente, a voz tremendo. Ele desembarcou antes da decolagem. Cláudio franziu a testa. Desembarcou? Por quê? O supervisor Carvalho tentou intervir, sua voz tentando soar profissional. Houve um
Mal entendido. Oferecemos realocação para o próximo voo. Mal entendido? Cláudio cruzou os braços. Que tipo de mal entendido faz vocês removerem o proprietário deste aeroporto de um voo? Foi como se uma bomba tivesse explodido na cabine. Eduardo Silveira, que estava recostado confortavelmente, se inclinou para a frente. Proprietário do aeroporto? Sua esposa arregalou os olhos. Outros passageiros começaram a sussurrar entre si. A mulher que havia defendido Antônio soltou uma risada incrédula. Eu sabia que tinha algo errado. Cláudio pegou o celular e discou. Senhor Antônio? Sim, eles pousaram. Mas me disseram que o senhor não está a bordo. O que aconteceu? Ele ouviu atentamente e seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Entendo. Sim, senhor. Vou providenciar tudo. Desligou e olhou para o comandante. O senhor Antônio Silva é o proprietário deste aeroporto, de outros 4 aeroportos regionais, de uma frota de aviação executiva e de aproximadamente 200 mil hectares de terra produtiva. Ele é um dos maiores empresários do agronegócio do país. O comandante empalideceu. Eduardo Silveira sentiu o mundo girar. Aquele homem, aquele fazendeiro de roupas velhas e botas sujas, um bilionário? Cláudio continuou, agora olhando diretamente para o supervisor e para Juliana. E me disseram que vocês o expulsaram do voo por... Qual foi o motivo mesmo? Ninguém respondeu. Porque não havia resposta, não havia justificativa, apenas preconceito puro e simples. Eduardo tentou se recompor. Espere, deve haver um engano. Aquele homem estava vestido como um trabalhador rural, Cláudio completou ácido. Porque é exatamente isso que ele é. Um homem que começou do zero, que trabalhou a vida inteira com as próprias mãos e que nunca esqueceu de onde veio. Ele poderia comprar esse avião inteiro 3 vezes só com o que tem na conta corrente. A esposa de Eduardo cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Outros passageiros olhavam para Eduardo com desprezo. O homem que filmara tudo no celular sorria, satisfeito. Aquilo ia viralizar nas redes sociais. Juliana estava à beira das lágrimas. Eu não sabia. Ele não disse nada. E ele precisava dizer... Cláudio retrucou. Ele tinha um bilhete válido. Esse não deveria ser o suficiente? O supervisor Carvalho tentou se justificar. Foi uma decisão difícil. Tínhamos um cliente platina reclamando... Cliente platina? Cláudio soltou uma risada seca. O senhor Antônio poderia comprar a companhia aérea inteira e transformá-la em museu se quisesse. Ele é dono de 3 jatos particulares. Um deles está aqui, neste aeroporto, neste exato momento. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de julgamento. O mesmo julgamento que ele havia lançado sobre Antônio. A ironia era cruel e perfeita. Do lado de fora do avião, luzes se aproximaram. Um comboio de veículos entrou na pista. Na frente, um SUV preto de vidros escuros. Logo atrás, um Mercedes. E atrás ainda, outros 3 carros de apoio. Os veículos pararam próximos ao avião. A porta do SUV se abriu e Antônio desceu. Mas agora ele não estava sozinho. Ricardo caminhava ao seu lado, assim como outros 2 assistentes. Todos de terno, todos sérios. Todos tratando Antônio com o respeito que ele sempre mereceu. Cláudio sorriu ao vê-lo e desceu rapidamente a escada do avião. Senhor Antônio, bem-vindo de volta. Antônio apertou sua mão calorosamente. Obrigado, Cláudio. Lamento o transtorno. Transtorno nenhum, senhor. Foi uma honra. Antônio olhou para o avião, para a aeronave que o havia rejeitado, para as pessoas que o haviam julgado. E então respirou fundo. Vamos subir? Cláudio acenou
e os dois caminharam juntos em direção à escada. Quando Antônio entrou na cabine, todos os olhares se voltaram para ele. Mas agora era diferente. Não era mais desprezo, era vergonha, era choque, era a consciência pesada de quem errou feio. Eduardo Silveira estava pálido, agarrado ao braço da poltrona. Sua arrogância havia evaporado completamente. Antônio caminhou lentamente pelo corredor. Passou por Juliana, que abaixou a cabeça, incapaz de encará-lo. Passou pelo supervisor Carvalho, que murmurou um pedido de desculpas quase inaudível, e parou na frente de Eduardo. Os dois se encararam. O silêncio era absoluto. Até o zumbido do ar-condicionado parecia ter parado. Antônio não gritou, não xingou, não humilhou. Apenas disse, com a voz mansa e profunda de sempre: "O senhor sabe qual é a diferença entre a gente, moço?" Eduardo não conseguiu responder. "Eu sei de onde vim e sei quem sou. Não preciso diminuir ninguém para me sentir grande." E então fez algo que ninguém esperava. Estendeu a mão. Eduardo olhou para aquela mão calejada, marcada por anos de trabalho duro. A mesma mão que ele havia julgado suja, indigna, inferior. Hesitante, ele a apertou. Eu peço desculpas, Eduardo murmurou, a voz quebrada. "Eu estava errado." Antônio acenou com a cabeça e soltou a mão. "A vida ensina, moço, às vezes de jeitos que a gente não gosta, mas ensina." Ele olhou para Juliana. "Você também, filha. Não deixe o medo de perder o emprego te fazer perder sua humanidade." Juliana limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. "Eu sinto muito, muito mesmo." Antônio sorriu gentilmente. Não era um sorriso de vitória, era um sorriso de compaixão. E então ele se virou para Cláudio. "Cláudio, providencia transporte confortável para todos os passageiros. Vamos deixar a manutenção trabalhar tranquila. Eu levo quem quiser no meu jato." Um murmúrio de surpresa percorreu a cabine. A mulher que o havia defendido foi a primeira a se levantar. "Eu aceito, e quero pedir desculpas também por ter ficado calada tanto tempo." Antônio olhou para ela com carinho. "A senhora não ficou calada. A senhora falou quando foi preciso. Isso já é mais do que muita gente faz." E assim, lentamente, a justiça começou a ser feita. Não com raiva, não com vingança, mas com dignidade. 20 minutos depois, os passageiros caminhavam pela pista em direção ao hangar privativo. A noite estava estrelada e o ar fresco do interior trazia o cheiro de terra molhada e plantações. Eduardo Silveira caminhava alguns passos atrás de Antônio, completamente cabisbaixo. Sua esposa ao lado não dizia nada. O que poderia dizer? Ambos haviam participado daquela humilhação injusta. Quando chegaram ao hangar, a visão tirou o fôlego de todos. Ali, imponente e reluzente sob as luzes do aeroporto, estava um Gulfstream G-150, um dos jatos executivos mais luxuosos do mundo. Branco perolado, com detalhes dourados, uma máquina de 50 milhões de dólares. "Meu Deus!" uma passageira murmurou. Outro homem assobiou baixinho. "Isso é um avião ou uma mansão voadora?" Antônio caminhou até a escada do jato e se virou para o grupo. "Pessoal, sei que o voo de vocês foi interrompido, então eu ofereço meu avião para quem precisar chegar a São Paulo ainda hoje. Tem espaço para 12 passageiros confortavelmente." A mulher que o havia defendido foi a primeira a subir. "Eu vou, e muito obrigada pela gentileza." Outros passageiros aceitaram agradecidos, mas alguns, envergonhados demais, preferiram esperar o ônibus que a companhia aérea providenciaria. Eduardo ficou parado, sem saber o que fazer. Ele queria ir. Precisava chegar a São Paulo para uma reunião importante pela manhã. Mas como aceitar a ajuda do homem que ele havia humilhado? Antônio percebeu a hesitação. "O senhor também pode vir, moço. Não guardo rancor." Eduardo engoliu em seco. Eu não mereço. Ninguém aqui merece nada."
Antônio disse calmamente. Mas a vida não é sobre merecer. É sobre escolher ser melhor do que fomos ontem. Eduardo olhou para a esposa. Ela acenou com a cabeça, incentivando. E então, com os ombros curvados pela vergonha, ele subiu no jato. O interior era ainda mais impressionante. Poltronas de couro creme, mesas de mogno, telas de TV nas paredes, bar completo, até um pequeno escritório. Não era um avião, era um pedaço do céu transformado em luxo. Os passageiros se acomodaram em silêncio reverente. Antônio sentou-se em uma poltrona próxima à janela. Eduardo, por um impulso que ele mesmo não entendeu, sentou-se na frente dele. Senhor Antônio, eu preciso explicar. Antônio ergueu a mão. Não precisa explicar nada, moço. Eu sei como funciona. A gente olha, julga, decide quem vale e quem não vale. Eu já fiz isso também. Eduardo arregalou os olhos. O senhor? Mas o senhor foi tão humano. Antônio completou com um meio sorriso. Eu nem sempre fui assim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, há uns 30 anos, eu também virei arrogante. Achava que era melhor que os outros porque tinha vencido. Ele parou, os olhos perdidos em memórias distantes. Até que um dia, eu voltei para a fazenda onde nasci. Uma propriedade pequena, lá no interior da Bahia. Eu tinha ido comprar a terra para expandir meus negócios. Quando cheguei, o velho dono estava lá. Um senhor de 80 anos, negro como eu, curvado pelo tempo. Eduardo escutava, hipnotizado. Eu ofereci metade do valor de mercado. Achei que ele não tinha escolha. Mas sabe o que ele fez? Recusou. Disse que aquela terra tinha história, que tinha suor, que tinha memória. E então me perguntou, moço, você lembra de onde veio? Antônio sorriu, mas era um sorriso triste. Aquela pergunta me quebrou, porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que já fui aquele velho, que já trabalhei de sol a sol por migalhas, que já fui invisível para os poderosos. E o que o senhor fez? Eduardo perguntou baixinho. Paguei o dobro do valor da terra e pedi desculpas. O velho aceitou o dinheiro, mas disse que a desculpa precisava ser feita para mim mesmo, porque eu tinha traído quem eu era. O jato começou a se mover na pista. A decolagem foi suave, quase imperceptível. Eduardo respirou fundo. Eu não sei se consigo mudar. Eu fui criado assim. Meu pai, meu avô, todos me ensinaram que dinheiro define valor. Dinheiro não define nada, moço. Dinheiro só amplifica quem você já é. Se você é bom, ele te torna melhor. Se você é ruim, ele te torna pior. Antônio se inclinou para a frente. Sabe qual é o problema de gente como a gente? A gente esquece que sorte existe, que circunstância existe. Eu nasci pobre, mas nasci com saúde, com força, com uma mãe que acreditou em mim. Tem gente que não tem nada disso. E a gente julga como se tivéssemos construído tudo sozinhos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. Não pelo dinheiro, mas pelo caráter. Como eu começo a mudar? Começando, Antônio respondeu simplesmente. Olha para a pessoa que serve seu café amanhã. Pergunta o nome dela. Pergunta como foi o dia. Trata o faxineiro da sua empresa como você trata seu sócio, porque no final, todos nós somos só gente tentando sobreviver. A esposa de Eduardo, que ouvia tudo calada, começou a chorar baixinho. Não de tristeza, mas de vergonha, de reconhecimento, de desejo de ser melhor. Uma comissária do jato de Antônio, uma jovem de talvez 25 anos, passou oferecendo bebidas. Alguém aceita algo? Eduardo olhou para ela. Realmente olhou e viu uma pessoa, não um serviçal, uma pessoa com vida, com sonhos, com história. Por favor, um suco de laranja. E qual é o seu nome? A moça sorriu, surpresa. Fernanda. Obrigado, Fernanda. Foi pequeno, foi simples, mas foi um começo. Antônio observou a cena e acenou aprovador. O resto do voo transcorreu em silêncio contemplativo.
cada passageiro perdido em seus próprios pensamentos, em suas próprias vergonhas, em suas próprias resoluções de serem melhores. Quando o jato começou a descer em São Paulo, Eduardo se virou para Antônio uma última vez. Senhor Antônio, o que o senhor ganha com isso? Com ser gentil com quem te humilhou? Antônio olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrestres. Eu ganho paz, moço. Isso vale mais que qualquer dinheiro no mundo. O jato pousou suavemente no aeroporto de Congonhas. Quando a porta se abriu, os passageiros começaram a descer, um por um. Todos paravam para agradecer Antônio, alguns com palavras, outros apenas com olhares carregados de significado. Eduardo foi o último. Ele parou na porta e se virou. Eu nunca vou esquecer hoje. Não precisa esquecer, Antônio respondeu. Só precisa aprender. E então, Eduardo desceu, um homem diferente do que havia embarcado horas atrás. 3 dias depois, Eduardo Silveira estava em seu escritório no 23º andar de um prédio comercial em São Paulo. Vidros do chão ao teto, vista panorâmica da cidade, móveis importados, tudo que o dinheiro poderia comprar. Mas ele não conseguia parar de pensar naquela noite, nas palavras de Antônio, no olhar tranquilo daquele homem, na paz que ele irradiava, mesmo após ter sido humilhado. Eduardo pegou o celular e procurou o nome de Antônio nos contatos. Ricardo, o assistente, havia passado o número antes deles se despedirem. Digitou uma mensagem. Apagou. Digitou de novo. Apagou novamente. O que dizer para um homem que te ensinou mais em 2 horas do que seu pai ensinou em 40 anos? Finalmente, escreveu algo simples. Senhor Antônio, sou Eduardo Silveira. Gostaria de visitá-lo, se me permitir. Quero aprender mais. A resposta veio 15 minutos depois. Apareça quando quiser, moço. Estou na fazenda Santa Rita, interior de São Paulo. Mando o endereço. No sábado seguinte, Eduardo dirigiu 3 horas até a propriedade. Sua esposa foi junto. Ambos tinham decidido que precisavam fazer aquilo juntos. Quando chegaram, ficaram impressionados. A fazenda era imensa, milhares de hectares de plantações organizadas, gado de corte, estruturas modernas. Mas no meio de toda aquela opulência, havia uma casa simples, de madeira, com varanda e cadeiras de balanço. Antônio estava sentado em uma delas, tomando café em uma caneca de alumínio amassada. Cheguem, cheguem! Ele acenou sorridente. Querem café? Eduardo e a esposa se sentaram, ainda processando a contradição. Um homem tão rico, vivendo de forma tão simples. Senhor Antônio, por que o senhor mora assim? O senhor poderia ter uma mansão. Antônio deu uma risada rouca. Eu tenho uma mansão, moço, lá em São Paulo, apartamento triplex, cobertura, essas coisas. Mas eu só vou lá quando preciso de reuniões. Aqui é onde eu vivo de verdade. Ele apontou para os campos ao redor. Isso aqui me lembra de onde vim. Me mantém com os pés no chão. Literalmente. Uma mulher de uns 60 anos saiu da casa com uma bandeja de pão de queijo quentinho. Dona Maria, a melhor cozinheira do Brasil. Antônio anunciou com orgulho. Ela deu um tapinha carinhoso na cabeça dele. Para de exagero, Toninho. Bom dia, sejam bem-vindos. Eduardo e a esposa agradeceram, surpresos com a intimidade entre os dois. Dona Maria trabalha aqui há quanto tempo? A esposa de Eduardo perguntou. Trabalhar? Antônio franziu a testa. Dona Maria não trabalha aqui. Ela é família. Me criou quando minha mãe faleceu. Eu tinha 12 anos. Dona Maria sorriu com ternura. Esse menino me deu mais trabalho que todos os meus 5 filhos juntos. Antônio gargalhou. E eu continuo dando. Ontem ela me pegou tentando comer doce antes do almoço. A cena era tão genuína, tão humana, que Eduardo sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que ele havia rido assim? Quando foi a última vez que tratou alguém como família, e não como funcionário? Antônio percebeu o olhar pensativo. Vem, quero te mostrar uma coisa. Os 3 caminharam pela propriedade.
Passaram por trabalhadores que cumprimentavam Antônio pelo nome, pelo apelido. E aí, seu Tonico? Bom dia, Antoninho. Ele conhecia todos, sabia o nome dos filhos, perguntava da saúde das mães. Chegaram a uma pequena construção de madeira. Uma capela singela, mas linda. Aqui é onde tudo começou, Antônio disse, abrindo a porta. Dentro havia fotos antigas nas paredes. Um Antônio jovem, magro, trabalhando na terra. Outro, um pouco mais velho, comprando seu primeiro trator. Outro, já de cabelos grisalhos, inaugurando seu primeiro armazém. Essa capela foi a primeira coisa que construí quando comprei essa terra. Não por religião, mas por gratidão. Eduardo olhava as fotos fascinado. Quanto tempo levou para o senhor construir tudo isso? 45 anos de trabalho duro. Comecei com 3 alqueires de terra arrendada, trabalhava 14 horas por dia, dormia 4, comia quando dava. Ele apontou para uma foto específica. Um Antônio de 20 e poucos anos, segurando uma enxada, sorrindo apesar da exaustão visível. Esse aqui sou eu no dia que consegui pagar o primeiro alqueire. Chorei igual criança. E o senhor nunca pensou em desistir? A esposa de Eduardo perguntou. Todo dia, filha. Todo santo dia. Mas aí eu lembrava do meu pai. Ele morreu quebrando pedra numa obra. 62 anos, corpo destruído, sem ter visto 1 centavo de aposentadoria. Eu prometi a ele que seria diferente. Eduardo sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Senhor Antônio, eu desperdicei tanto tempo sendo cruel, sendo pequeno. Antônio colocou a mão em seu ombro. Você não desperdiçou, moço. Você aprendeu. E agora pode ensinar. Ensinar o quê? Eu não sei nada. Você sabe o que não fazer. E às vezes, isso é o ensinamento mais importante. Eles voltaram para a varanda. Dona Maria trouxe almoço. Comida simples, caseira, feita com amor, arroz, feijão, frango caipira, salada da horta. Eduardo comeu em silêncio, saboreando cada garfada. Quando foi a última vez que ele havia comido sem pressa, sem checar e-mails, sem pensar em negócios? Senhor Antônio, ele disse, limpando a boca, o senhor me salvou naquele voo. Eu não salvei ninguém, moço. Salvou sim. Eu estava virando um monstro e nem percebia. Meus filhos têm medo de mim. Minha esposa me tolera. Meus funcionários me odeiam. E eu achava que estava certo. Antônio ficou sério. E agora? O que você vai fazer diferente? Eduardo respirou fundo. Vou começar pedindo desculpas. Para minha esposa, meus filhos, meus funcionários. E vou tentar todo dia ser um pouco menos do que eu era e um pouco mais do que eu posso ser. Antônio sorriu. Um sorriso largo, genuíno, orgulhoso. Então você realmente aprendeu. A esposa de Eduardo pegou a mão do marido, os olhos marejados. Nós 2 aprendemos. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Antônio se levantou e olhou para o horizonte. Sabe o que eu aprendi nesses 70 anos? Que no final ninguém se lembra do seu dinheiro. Se lembram se você foi bom, se foi justo, se fez diferença. Eduardo acenou em concordância. E o senhor fez, senhor Antônio. O senhor fez. 6 meses depois. O aeroporto estava movimentado como sempre. Executivos apressados, famílias viajando, o burburinho típico de um terminal internacional. Antônio caminhava pelo saguão com sua mochila de lona surrada, camisa xadrez e botas gastas. Nada havia mudado em sua aparência. Nada precisava mudar. Ele parou no balcão de check-in da primeira classe. A atendente sorriu. Bom dia, senhor. Ela nem hesitou, nem julgou. Apenas fez seu trabalho com respeito. Quando Antônio entrou na sala VIP, viu um rosto familiar. Eduardo Silveira estava sentado no canto, lendo um livro. Não um relatório financeiro, um livro de verdade. Seus olhos se encontraram. Eduardo se levantou imediatamente e caminhou até ele. Senhor Antônio, que surpresa boa!
Eles se cumprimentaram com um abraço genuíno. Como você está, moço? Diferente, Eduardo respondeu, e havia verdade naquilo. Seu rosto parecia mais leve, menos tenso. Muito diferente. Sentaram-se juntos. Antônio pediu seu café preto de sempre. E as mudanças, como estão indo? Eduardo sorriu, um sorriso tímido, mas real. Difíceis, mas necessárias. Comecei fazendo reuniões semanais com todos os funcionários, perguntando como estão, o que precisam. No começo ninguém acreditava. Achavam que era estratégia. E agora? Agora eles sabem que é real. Dei aumento para a equipe de limpeza, paguei plano de saúde para todos. E sabe o que descobri? Produtividade aumentou, felicidade aumentou, lucro aumentou. Antônio acenou, orgulhoso. Bondade sempre volta, moço. Sempre. Meus filhos voltaram a falar comigo. Eduardo continuou, a voz embargada. Minha esposa sorri de novo quando eu chego em casa. Eu não sabia o quanto estava perdendo. Um anúncio chamou o embarque do voo. Ambos se levantaram. Para onde você vai? Antônio perguntou. Bahia. Vou conhecer uma ONG que trabalha com jovens da periferia. Quero investir, não por publicidade, mas porque é certo. Antônio apertou seu ombro com afeto. Você aprendeu mesmo. No portão, uma surpresa esperava. Juliana, a comissária daquele voo fatídico, estava escalada para o voo de Antônio. Quando ela o viu, empalideceu. Caminhou até ele nervosa. Senhor Antônio, eu nunca tive a chance de pedir desculpas de verdade. Antônio sorriu gentilmente. Não precisa, filha. Preciso sim. O que eu fiz foi horrível. Eu sabia que estava errado, mas fui covarde demais para agir certo. E o que você fez depois? Antônio perguntou. Me matriculei num curso sobre diversidade e inclusão. Virei multiplicadora na empresa. Toda vez que vejo alguém sendo julgado injustamente, eu interfiro. Não deixo mais passar. Então você transformou o erro em aprendizado. Isso é tudo que importa. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Obrigada por não ter me destruído. O senhor poderia ter me feito perder o emprego. E o que eu ganharia com isso? Destruir você não conserta o mundo, filha. Mas transformar você pode. Durante o voo, Antônio olhou pela janela. Pensou em tudo que havia vivido. Nas injustiças que sofreu. Nas vitórias que conquistou. Nas lições que aprendeu. Ele poderia ter usado seu dinheiro para humilhar Eduardo, para destruir a carreira de Juliana, para processar a companhia aérea, mas ele escolheu ensinar, escolheu transformar, escolheu plantar sementes de mudança, porque no final, Antônio sabia algo que muitos esquecem: vingança é fácil, perdão é poderoso e transformação é eterno. Quando o avião pousou, ele pegou sua mochila surrada e desceu. Um homem simples, com roupas simples, mas com uma riqueza que nenhum banco poderia medir. A riqueza de ter permanecido humano, mesmo quando o mundo tentou transformá-lo em monstro. A riqueza de ter escolhido bondade, mesmo quando a crueldade seria justificada. A riqueza de saber que, no final, ele dormia em paz. E isso valia mais que todos os jatos particulares do mundo. Antônio caminhou pelo aeroporto, desaparecendo na multidão. Apenas mais um passageiro, apenas mais um trabalhador. Mas para quem teve a sorte de cruzar seu caminho, ele era muito mais. Era a prova viva de que dignidade não se veste, não se compra, não se julga pela aparência. Dignidade se vive, todo dia, em cada escolha, em cada palavra. E essa foi a maior lição que um fazendeiro simples de 70 anos ensinou a todos. Que no final, o que nos torna grandes não é o quanto temos, mas o quanto somos capazes de permanecer humanos, gentis e justos, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando o mundo diz que podemos ser menores. E principalmente quando temos todo o poder para esmagar, mas escolhemos erguer.
Histórias como essa nos lembram que dignidade não tem preço, que as aparências enganam, mas o caráter sempre revela a verdade. E agora eu quero ouvir você. O que essa história te fez refletir? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu like. Ele ajuda muito para que mais pessoas recebam essa lição de vida.